Muito bom, boa noite para todos. Boa noite. Para quem não sabe, eu e a minha esposa chegamos de madrugada, na sexta-feira, mais ou menos 2h30 da manhã, de São Paulo. Deus nos concedeu um ministério de apoio às famílias. O fato é que Maceió foi a última capital do Brasil que nós não conhecíamos. Eu falei para ela, primeiro convite que chega, nós vamos aceitar. E chegou o convite, tem sido um prazer para nós. Essa já é a sexta mensagem que entre nós compartilhamos. O nosso tema, desde o início, tem sido em prol da esperança. Esperança para a família em dias de desespero. Trabalhamos a questão de esperança para a família desde o início, em termos dos fundamentos. Salmo 11, versículo 3 faz a pergunta: se os fundamentos são destruídos, que fará o justo? E a nossa resposta para os namorados, os noivos, aqueles que pensam que algum dia casarão, é reconstruir os alicerces. E trabalhamos na sexta-feira sobre isso. Sábado de manhã, nós dois tivemos tempo com os pastores, as esposas de pastores, falando sobre a esperança para o ministério com famílias na igreja, e a minha esposa com as esposas dos pastores, trabalhando a ideia de esperança quando Deus pede coisas difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a bondade e a misericórdia de Deus não somente nos seguirão, mas nos perseguirão com amor, com justiça. Nós também trabalhamos esperança para casais, para famílias, baseado em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, alguns princípios fundamentais para as nossas famílias. E hoje de manhã, aqui mesmo, porque nós temos dividido o nosso tempo entre algumas das igrejas, trabalhamos esperança para a educação da próxima geração, os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos e muito mais. Mas eu queria encerrar o nosso tempo juntos, alguns que estão aqui conosco desde o início, outros talvez seja a primeira vez, trabalhando um tema muito, mas muito pertinente e contundente para todo mundo. Não só namorados, não só pais, não só avós, mas todos nós que vivemos em contextos de relacionamento. Trata-se da esperança que vem pelo perdão. Vários anos atrás eu li a história sobre um espetáculo na Espanha que muitos conhecem, já assistiram. É um momento cruel em que um toureiro enfrenta um touro bravo com um pano vermelho sacudido na frente daquele bicho, incitando, provocando a atacar o toureiro. Só que o toureiro, normalmente, nem sempre mais inteligente que o touro, de última hora retira o pano, aquele touro que ataca, avança, passa, e na hora de passar, o toureiro, com muita destreza, lança uma farpa nas suas costas, que você pode imaginar, irrita, provoca ainda mais o seu adversário, até que o touro, sangrento, exausto, desmaia, morre em meio ao espetáculo. Só que essa vez algo diferente aconteceu. No meio da luta, o toureiro começou a sentir-se mal, tonto, e cambaleando, acabou sentando-se do lado da arena. E todo mundo coletivamente, milhares de pessoas, pensando: hoje é o dia que o touro vai ganhar. Qual
qual foi sua surpresa quando tu, aparentemente sentindo-se solidário com seu companheiro de lutas, em vez de chifrá-lo, chegou junto e ficou de vigia, como se protegendo o seu colega. Deu tempo suficiente para o resgate e remover o toureiro, salvá-lo com vida. Na história não falou o que aconteceu com o touro. Talvez vira um churrasco, mas eu não sei. Sabe o que me chamou a atenção quando eu li aquela história? Não seria bom se na igreja de Jesus, nas nossas famílias, quando nós levamos as farpas, as injustiças da vida, e nós respondêssemos que nem o touro, mas infelizmente não é isso que normalmente acontece. Nós entendemos que uma das maiores ameaças à saúde da família e à saúde da igreja, família de Deus, são as mágoas, os ressentimentos, o desejo por vingança, a falta de perdão. O livro de Efésios, que não é o nosso texto principal, porque nessa noite eu quero contar uma história que Jesus contou em outro livro bíblico, mas essa mensagem é resumida no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios 4, versículos 31 e 32 diz assim: o apóstolo Paulo falando: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Ele usa um monte de termos, sinônimos, expressões de ira crônica, mágoas, falta de perdão. Antes, ele diz no versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Notem o padrão do perdão. É o que nós já recebemos, nós que conhecemos a Jesus. De fato, a morte de Jesus foi a minha morte ao pecado, a ressurreição de Jesus foi a minha ressurreição à nova vida. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo todo aquele que deposita sua confiança, ou que talvez, para ilustrar, se lança sobre o abismo do desespero, do inferno, na esperança que é Jesus a única ponte para o Pai. Essa pessoa, diz as Escrituras, nasce de novo e é perdoado. A melhor e maior promessa, eu acredito, da palavra de Deus, é o que diz Romanos 8:1: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O salmista diz isso também. Não há maior bênção do que saber que seus pecados foram perdoados e que nunca, jamais você terá que prestar contas diante do olhar penetrante de um Deus 3 vezes santo e saber que você está coberto na justiça de Jesus. Perdão Deus oferece a todos, não gratuitamente, porque custou o sangue, a vida do seu filho. Certa vez alguém disse assim: guardar mágoas é como você tomar veneno. Cruzar os braços e esperar que seu inimigo morra. Não funciona assim. Quem morre é você.
Agora eu não apelo para todos nós, porque todos nós, meu amigo, somos vítimas do pecado de outros, em casa, na igreja, família, trabalho, escola. Carregamos cicatrizes assim, de pessoas que lançaram farpas nas nossas costas, nos provocaram e depois nos mataram. Eu não apelo para você, nem para mim, perdoar por amor próprio. A Bíblia não fala assim. Para você não vou morrer do veneno das suas mágoas. Eu apelo à luz das Escrituras para que nós vivamos uma vida de paz e tranquilidade do perdão de Deus que nós primeiro recebemos, se é que você já recebeu. E assim nós distribuímos gratuitamente. Eu não quero te provocar, embora uma mensagem como essa já tenha uma certa natureza de levantar poeira. Talvez coisas que você já tratou estão no passado. Não é minha intenção levantar tudo isso de novo e criar mágoas. Mas eu reconheço que, de certa forma, a ideia de perdoar e esquecer não existe, a não ser que você tenha Alzheimer, talvez agora sim. O perdão bíblico pode ser uma vez para sempre, mas também pode representar algo na renovação da nossa mente, o que eu chamo pregar o Evangelho para si mesmo, o Evangelho do perdão que eu primeiro recebi, e quando dá aquele surto de adrenalina, de ira, mágoas, mais uma vez eu abaixo, lembrando-me de que eu sou perdoado do Senhor, e que a minha ofensa contra Deus é muito, mas muito, infinitamente muito mais do que qualquer outra pessoa possa fazer comigo. São várias coisas que nós já sofremos em nossas vidas: fofocas e mentiras, traição por parte de um cônjuge, real ou virtual, um parente viciado e todas as implicações disso, talvez a separação, divórcio dos seus pais quando era criança, ou um filho rebelde na adolescência, na juventude, fez você passar vergonha diante da igreja, de colegas. Nós não fazemos ideia, até mesmo dentro da igreja, quantas pessoas sofreram de abusos na infância, de um padrasto, de um primo, um tio, maus tratos, no casamento, sogros que sempre são alvo, objeto das piadas, mas às vezes tem bastante verdade. Sogros intrometidos no nosso casamento, menosprezando a minha esposa, o marido, um colega insuportável, um patrão injusto, talvez quase todos nós em algum momento, um assalto, um roubo, um calote. Você tem cicatrizes como eu tenho. Mas a pergunta é: como é que nós reagimos? Quero que você abra agora a sua Bíblia, voltem nas suas Bíblias, alguns, vários quarteirões à esquerda. O primeiro evangelho, boas novas, de Jesus, pela autoria de Mateus. Mateus capítulo 5 é o início de uma série de histórias de Jesus, de episódios, de ensinamentos de Jesus, em que ele tratou de perdão. Mateus é o evangelho do reino, Jesus é o rei. Cada evangelista tem uma perspectiva um pouco diferente da vida de Jesus, como se fosse você testemunha de um acidente. Mas em cada esquina de uma encruzilhada onde houve o acidente tem uma pessoa, 4 testemunhas.
Mas cada pessoa vê de um ângulo diferente, tem que depor sobre isso. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 perspectivas da divindade e humanidade de Jesus. Mateus mostra Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus apresenta o padrão do reino de Jesus. 4 vezes em Mateus, o padrão do reino é o padrão do perdão. A marca do verdadeiro súdito do Rei Jesus é perdão. Quando ouvimos frases do tipo, eu nunca te perdoarei, eu fico arrepiado. Porque uma declaração, eu não pertenço ao reino de Jesus, eu não traço as marcas de Jesus, eu não tenho a marca de grife, que é do reino dos céus. 4 vezes Jesus ensina. Eu entendo que o ensino de Jesus muitas vezes foi como uma bomba, como um pavio bomba. Nós, como os discípulos, somos muito lerdos. Demora para a verdade entrar no nosso cérebro, no nosso coração. Então Jesus acendia uma verdade, mas demorava. De repente, caiu a ficha, como nós falávamos. Talvez hoje recarregou o cartão. Agora eu entendo. No ensino de Jesus sobre perdão é assim. Olha Mateus 5, são textos que muitos conhecem até na cultura popular. Mateus 5 é o sermão do monte. Jesus diz isso no versículo 23, Mateus 5, 23. Falando para os seus súditos, e pois ao trazeres ao altar a tua oferta, está tratando assim, não de uma situação como temos em quase todas as igrejas, o momento em que as pessoas trazem dízimos, ofertas, depositam, como nós temos aqui, e voltam para seu lugar. Naquela época, 3 vezes ao ano, as famílias em Israel subiam aos morros santos de Jerusalém com os seus dízimos, ofertas acumulados de 4 meses. O que Jesus está descrevendo aqui é um cenário em que alguém deixou em caravana a sua casa, viajou talvez uma semana, de repente está dentro do templo, diante do altar do Senhor, e ali te lembrares de que teu irmão lá em Nazaré, da Galileia, tem alguma coisa contra ti. Eu lembrei, eu ofendi o meu vizinho antes da viagem, e eu esqueci de acertar isso. Olha o que Jesus diz: deixa perante o altar a tua oferta, não dentro, mas do lado. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Notem o relacionamento da família de fé. Então, voltando, faz a tua oferta. Meus amigos, isso custou caro. Eu chego aqui para depositar minha oferta, eu lembro, Enoque tem algo contra mim. Só que Enoque ficou em casa cuidando da família, talvez vigiando a nossa cidade, era a vez dele ficar. Jesus diz: volta você até Nazaré, uma semana de volta, acerta com teu irmão, peça perdão, não desculpas. Desculpas é para acidente. Derrubou leite na mesa, desculpa. Perdão é quando você peca e você se humilha e pede que o outro te liberte. Acerte com ele, volte, e agora papai do céu aceite de bom grado a tua oferta. Caso contrário, não, porque papai do céu não precisa de bugigangas religiosas. Ele quer relacionamentos acertados. Ele quer que seus filhos se deem bem juntos. Uau! É sério isso?
E meus amigos, você sabe muito bem, essas palavras são muito difíceis de pronunciar. Desculpa é fácil. Nós ensinamos sobre a educação de filhos, temos que ensinar nossos filhos a dizer: você me perdoa. Se já é difícil conseguir que nossos filhos falem desculpa, imagina você me perdoa. E para nós homens olhem para mim, é mais difícil ainda. Eu acho que quase tem um defeito genético nas cordas vocais do homem que não permite que nós falemos: querida, você me perdoa. Tem mulheres aqui que nunca ouviram essa palavra dos seus maridos. São difíceis, humilhantes, inclusive. Bom, vamos treinar aqui. Está vendo essas palavras? Vamos treinar, ok? Eu vou contar para 3 e você vai falar. Não olhe para a pessoa ao seu lado, olhe para mim. Tá bom? Eu te perdoo. Você me perdoa? 1, 2, 3. Você me perdoa. Eu vi alguns homens, não conseguem, não sai nada. Se você tentar fazer isso a próxima vez com o seu cônjuge, imagino que a reação vai ser mais ou menos. É difícil, mas necessário. Perdão. Segunda vez. No próximo capítulo, olhe na sua Bíblia, você conhece esse texto, mesmo que nunca se adentrou numa igreja. É o Pai Nosso. Jesus ensina os discípulos a orar, e tem uma frase aqui que passamos por cima, no Sermão do Monte 6, 12. Antes disso, Jesus, versículo 9: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa. E perdoa-nos as nossas dívidas. Amém, isso que eu quero. Não tem bênção maior. Amém. Não. Olha a próxima frase do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Oh Papai do céu, perdoa-me as minhas iniquidades, assim como eu já perdoei todos os meus inimigos. Eu quero perdão na mesma medida, nem 1 grama a mais nem a menos de como eu já perdoei todos que me machucaram. É isso que eu quero. Você tem coragem de pedir assim? Esse assim como é complicado, tão complicado que é a única frase do Pai Nosso que tem um PS no final, depois do amém. Olha o texto, 6:13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Versículo 14, PS: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. PS: explicação da cláusula assim como. Perdoa. Entenda, Jesus não está dizendo a sua salvação depende de você perdoar os outros. Se fosse assim, eu chegaria no céu. Eu perdoei todo mundo, eu mereço perdão. A Bíblia diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Mas talvez o que Jesus esteja dizendo aqui, uma alma, um coração que não quer perdoar os outros, será que é perdoado mesmo? Será que se banhou no sangue de Jesus para receber o perdão? Porque, meu amigo, a mensagem aqui é que somente os perdoados conseguem perdoar. Isso é difícil. E agora a terceira vez. Mateus 18.
versículos 15 a 20. Jesus, o Rei, continua ensinando seus discípulos lentos, que nem nós. A bomba ainda não explodiu no coração dele, mas está chegando muito próximo. Mais uma vez, Jesus fala de relacionamentos, versículo 15, e ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, se você está ligado, você lembra em capítulo 5, ele disse: se você pecar contra o teu irmão, o que você faz? Você deixa a oferta e você vai. Isso eu entendo. Eu ofendi, eu pequei, eu vou. Só que olha o que Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, ele diz: cruze os seus braços, sente na sua poltrona, assista os melhores gols da semana, e espere o seu irmão chegar até ti. É isso que ele fala? Não. O que ele diz? Vai, arguí-lo entre ti e ele só. Mas peraí, tempo, eu não estou entendendo nada. Isso não é justo. Se eu pecar, eu vou. Mas se ele pecou, ele vem. Não. O Rei Jesus diz, efetivamente, o primeiro a perceber: tem problema entre nós, tem atritos, o relacionamento foi rachado, tem pecado. A resposta à pergunta de Caim, de Gênesis 4, é sim, Senhor, você é guardião do seu irmão. É uma implicação de fazer parte da família de Deus. Vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Reconciliou-se com ele. E ele agora traça os passos do que nós conhecemos como disciplina na igreja. Se ele não te ouvir, então você leva outro irmão que é testemunho. Não é policiar o mundo, mas nós conhecemos irmão nosso, e nós vamos juntos. Irmão, por favor, reconheça que você está errado, precisa mudar de vida. Ele não quer ouvir nem nós dois, nós vamos ter que envolver a família de Deus também, e assim por diante, sempre visando restaurar e perdoar o irmão. E agora nós chegamos de paraquedas no último ensinamento de Jesus sobre perdão. Sabe o que eu faço isso? Eu tenho alguém que cai da cadeira. Então eu estava olhando quem estava dormindo já, mas acho que está razoavelmente bem aqui hoje. Eu te perdoo. Olha capítulo 18, 21. Notem que estamos alguns poucos versículos depois da terceira vez que Jesus ensina sobre perdão. E agora Pedro, tem que ser Pedro. Pedro era aquele aluno da escola bíblica com mão levantada, sempre querendo falar algo. Ele levanta a mão, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, Rei Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? O que é isso? É versículo 15. Acabamos de ver isso. Que eu lhe perdoe. E Pedro está tão animado porque ele agora sabe a resposta que o mestre quer ouvir. Perdão é muito importante para o professor. Ele quer receber aquela estrela dourada do professor de escola bíblica dominical e mostrar para a mamãe quando ele chegava em casa. Até 7 vezes. Só que Jesus responde no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não. Como Pedro deve ter cansado de ouvir:
Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Que é isso? Primeiro nós temos que entender por que Pedro falou 7. O padrão dos rabinos da época era perdão, o limite era 3 vezes. Isso por causa de um texto lá do Velho Testamento em Amós, capítulos 1 e 2, em que Deus fala 8 vezes por 3 pecados de tal país, sim por 4, castigo por 3 pecados de tal país, sim por 4. 4 era o limite, fez transportar o copo, e Deus julgava. Os rabinos ensinavam: se Deus só perdoa até 3 vezes, quem somos nós para perdoar mais? Só que Pedro reconhece, no reino de Jesus as coisas são diferentes. Ele dobra os 3, acrescenta 1, chega ao número de perfeição e espera a estrela dourada. Mas Jesus diz: Pedro, 70 vezes 7. Então Pedro pega o seu smartphone, o calculador, e a próxima vez que está lá em campo, numa pelada com o André, e André dá um chute na canela, e ele diz: toma, André, marca. 2 semanas depois a mesma coisa, agora com a esquerda. 10 anos depois, 489, e a próxima vez, Pedro, você já era. Será que é isso? 490 é hipérbole. Porque Jesus está dizendo: Pedro, se você está contando, você não está perdoando. Ou seja, dou-lhe uma, zerou. Dou-lhe uma, zero. Foi ruim você sentar aqui na frente, sabe? Está servindo como... Eu vou ter que escolher outro vídeo. Se nós contamos, nós não perdoamos. Mas isso é difícil, eu não entendo isso. Eu sempre perdo como os discípulos. Por isso Jesus conta uma história chamada parábola. Parábola significa jogar ao lado. Jesus falava do reino dos céus, invisível, abstrato, intangível, nunca vi. Mas ele sim, ele é do reino dos céus, e ele conta-nos através de histórias como é. Eu quero usar essa última parte da nossa mensagem para ver a história que Jesus contou para essa lição para nós. Olha o versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante, parábola, o concreto ao lado do abstrato. Perdão, eu não entendo, preciso entender. É semelhante a um rei, isso sempre representa Deus, que resolveu ajustar contas com os seus servos. Nada mais justo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Essa tradução literal, algumas outras bíblias tentam colocar valor. Não tem como colocar valor, porque tem que atualizar cada dia. Eu atualizei o valor essa semana para essa mensagem. Temos que perguntar: mas peraí, o que é esse negócio? Os detalhes das parábolas sempre nos surpreendem. O que é 10.000 talentos? É uma dívida impagável. Um talento era um peso monetário, um metal precioso, no Velho Testamento, normalmente em ouro, de 26 a 36 quilos, um talento de ouro. 10.000 talentos equivale a 260.000, nivelando por baixo. A cotação de ouro essa semana, eu verifico com muita frequência, porque tem um estoque lá em casa. R$140 grama. 1 quilo de ouro, 140.000 reais. 10.000 talentos é 260.000 quilos.
vezes 140 mil reais quilo, esse homem, se fosse hoje, devia 36 bilhões 400 milhões de reais. Mas nós acertamos, temos maquininha de acertar em dólar, se você quiser pagar 11 bilhões de dólares na cotação dessa semana. Por que Jesus fala assim? Porque Ele nunca pagará essa dívida. Nós, eu e você, somos devedores. Agora, ainda assim é difícil compreender o que significa 36 bilhões de reais de dívida. Eu fiz um cálculo. Se alguém ganhasse e poupasse todo o seu salário de 10 mil reais, olhando para essa plateia tão seleta, eu estava achando que isso deve ir por baixo. Imagine, sem juros, sem correção monetária, 10 mil livre, e você pagasse tudo, todo mês. Sabe quanto tempo para pagar essa dívida? Agora estou começando a entender o que é 30 bilhões de reais de dívida. 303 mil anos. Quem vai pagar uma dívida assim? Meus amigos, o primeiro princípio que Jesus ensina: nós somos devedores de Deus. O nosso pecado, o meu pecado, que começou lá logo após o meu nascimento, tudo que eu pensei, falei, imaginei, fiz de errado, que não era do alto padrão de santidade de Deus. Dou-lhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, pum, empilhou. Como eu vou pagar essa dívida? Mas nota a reação. Versículo 25: não tendo ele, porém, com quem pagar, é óbvio, ordenou o Senhor do rei que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. O rei precisa recuperar alguma coisa, e que a dívida fosse paga. Como? Quando? Vai demorar uma eternidade para pagar. Exatamente. Eu não tenho como pagar a minha dívida diante do rei. Então o servo, versículo 26, prostrando-se, literalmente caiu no chão, reverente em como. Mas notem essas palavras: seja paciente comigo, tenha misericórdia de mim, tem piedade de mim, Senhor. Não é uma fórmula mágica, entende? Mas tem algo no apelo dos súditos do rei que derrete o coração do nosso Deus. Quando um miserável pecador clama por clemência, por misericórdia, pelos méritos do Filho do Rei, do Príncipe da Paz, o coração dele se incomoda de tal forma que ele responde favoravelmente. Ele mesmo leva o calote da dívida, ele absorve toda a perda e ele concede. Olha o que diz. Esqueci. Tem uma pequena frase um pouco infeliz: e tudo te pagarei. Ok. E tudo te pagarei. O sujeito não entende. Ele não entende tamanha dívida que ele tem. Tudo te pagarei nunca, meu. Você não entende nada, mas não importa. Você sabe que quando eu era criança, talvez 5, 6, 7 anos de idade, eu não lembro a data, mas eu vi o meu pecado, eu vi a minha dívida diante do rei. A minha professora de classe de escola bíblica dominical, desculpa, eu pisei, me desafiou com as boas novas do Evangelho, e
aceitei, eu abracei, eu me lancei sobre Jesus. Eu não tinha a mínima ideia de quantos pecados com 5 anos de idade eu já tinha cometido. Eu não tinha nenhuma ideia de quantos outros. Mas olha a reação do rei. Isso é incrível, é gracioso, além da compreensão. Já seria uma coisa se o sujeito suspeitasse tamanha dívida real que ele tinha, mas mesmo não sabendo, o rei é gracioso, além da compreensão. Versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele passa por cima da arrogância e tudo te pagarei. Então me dá 3 semanas. Ele só ouve: tenha misericórdia de mim. Graças a Deus que Ele estende para nós perdão pelos méritos de Jesus, mesmo que nós não entendamos absolutamente nada do tamanho do nosso perdão. Mas é agora que tem uma dobradiça triste na história. A reação do perdoado. Olha versículos 28 a 31. Nós esperaríamos dele uma resposta de alegria, uma resposta de generosidade, talvez uma festa. Ele sai da presença do banco, do gerente que falou: cara, você foi o freguês número 1 milhão, e toda a sua dívida acumulada da vida foi perdoada, valor, digamos, de 3 milhões de reais. Hoje sai festejando. Você encontra seu amigo Enoque, é festa na minha casa, churrasco, traga toda a família, toda a igreja, todos os seus. Eu sou perdoado, cara. Lembra aquela dívida que eu estou pedindo oração há tanto tempo? Foi tudo perdoado pelo Santander, agora eu sou livre. Não estou fazendo promoção de nenhuma, mas não é isso. Ao invés disso, parece que ele sai da presença do rei envergonhado, humilhado e desconfiado. Não, peraí, nem quem faz isso. É chantagem, é um jogo, é uma armação. Eu vou me prevenir. Olha o que ele faz nos versículos 28 e 29. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, a mesma posição dele antes, lhe implorava: seja paciente comigo, tenha misericórdia de mim, mostra clemência, eu te pagarei. Ele não fala tão arrogantemente como o outro: tudo te pagarei há 3 semanas. O que é isso? Um detalhe interessante no texto: 10 mil talentos é contraposto com 100 denários. O que é 100 denários? É um valor razoável. É interessante que Jesus não minimiza o fato de que eu e você fomos vitimizados. Ele não diz: você foi maltratado na infância, você foi abusado, o seu marido te traiu, seus pais se divorciaram, as pessoas da igreja fofocaram sobre sua filha adolescente. O que é isso? Não. 100 denários era o equivalente de 100 dias de trabalho. De um trabalhador, tipo um soldado romano, ganhava um salário de 1 denário por dia. É mais ou menos a classe média. Mas mesmo nivelando por baixo, se fosse 100 reais no dia, é 10 mil reais. Eu não sei sobre vocês que ganham 10 mil por mês, isso é pouca coisa, mas para mim, isso faz diferença no meu orçamento familiar. Se você me deve, você de novo, se você me deve 10 mil reais, eu vou atrás. Não sei.
que eu acabei de ter uma dívida de 30 e tantos bilhões perdoada, de 313 mil anos, não centímetros. Eu entendo que Jesus está dizendo esse valor é razoável, nós somos vítimas, mas é uma dívida pagável e insignificante em comparação. Mas olha o que acontece, versículo 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Como ele vai saldar a dívida na prisão? Ele paga, a família paga. Mas notem algo que eu não tinha reparado antes: o rei paga de novo. Por que isso? Porque é um conservo do mesmo rei. O rei já absorveu o calote do primeiro. Agora ele perde mais um servo por causa desse malvado. Em vez de libertá-lo para servir mais ao rei, ele paralisa-o e anula o seu serviço ao rei. Ah, meu amigo, versículo 31, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Qual a lição que nós extraímos daqui? Se eu não compreender o tamanho da minha dívida diante do rei, eu vou sempre superestimar a sua dívida para comigo, e eu vou ser relutante de perdoar, porque o coração malvado quer justiça para os outros e misericórdia para mim. Eu e você, a gente dirigimos nossos carros assim. Eu faço uma barbaridade, outro faz comigo. Não é assim? Mas o meu coração malvado, justiça para você, misericórdia para mim. Não funciona assim. Tiago diz que o julgamento será sem misericórdia para quem não mostrou misericórdia. Se eu não viver na esfera, entenda bem, porque é um pouco complicado esse conceito. Se eu não viver ciente da sujeira do meu coração e o quanto eu fui banhado no perdão de Cristo, na graça de Deus, eu nunca vou perdoar o outro. Eu sempre vou me colocar acima. E meu amigo, não importa a ofensa, eu vou dizer, você e eu já fomos vítimas de coisas horríveis, mas em comparação com a nossa traição do nosso rei, é um valor razoável, mas é perdoável. Olhe para o final da história. Tudo aponta para essa lição para nós. Grande graça exige grande graciosidade. Somente os perdoados de fato conseguem perdoar, porque perdão é sobrenatural. Perdoar é divino, tirar a vingança é humano. A história termina assim. Então o seu Senhor, olha versículo 32, chamando-o, lhe disse, aqui é complicado, então presta atenção: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Ele nunca nega o perdão. Parece-me que ele não pega de volta, não cobra, porque eu vou explicar. Eu perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. A nossa salvação, o perdão de Deus vem não pelas obras, mas porque nós pedimos, e Ele pagou. Jesus morreu e ressuscitou. Não devias tu, não tinhas tu
a dívida nova, igualmente compadecer-te do teu conservo, como também, lembra aquele assim como também eu me compadeci de ti. O que ele está dizendo? Servo, você tinha uma nova dívida para comigo, de perdoar os seus conservos, de libertar todos eles para me servir melhor e maior. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores. O que é isso? Até que ele pagasse toda a dívida. Agora eu não estou entendendo nada. Que dívida? 10.000 talentos? Não. Perdoei-te toda aquela dívida. Qual seria a nova dívida do homem perdoado? Perdoar. Muito bom. Plateia muito inteligente. Ele não teve mais 10.000 talentos. O que ele deve, se ele é um perdoado mesmo, é perdão. E ele vai ser torturado, ele mesmo, até cair a ficha. Não devias tu igualmente, assim como eu, compadecer-te do teu conservo? Eu vou ficar dentro de uma gaiola da minha própria falta de perdão, até perdoar o meu irmão. Agora é possível. E o último versículo diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós seremos torturados pela nossa própria falta de perdão. É possível que esse sujeito foi atrás do seu conservo para pegar aquele centenário, para se prevenir. Quem sabe o rei me chama amanhã e vai cobrar toda a dívida. É possível que ele nunca abraçou o perdão. Nesse caso, ele não é perdoado. Mas também é possível, se eu recusar perdoar, eu mesmo pagarei o preço de uma vida de tortura, até descobrir que minha dívida ao rei é perdoar meu irmão como Deus me perdoou em Cristo. Grande graça recebida requer grande graça concedida. Somente os perdoados de fato, que abraçaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão capazes de pedir perdão do seu irmão e de perdoar sem segurar as rodas. Eu queria terminar orando. E eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu quero lançar um desafio. Eu não quero outras pessoas olhando ao redor, porque essa questão de perdão bíblico, eu prego essa mensagem porque eu entendo que é o cerne da questão de vida familiar e vida da igreja. Quantas famílias rachadas pelas mágoas, quantas igrejas também. Mas a pregação da palavra de Deus exige uma decisão. Eu não vou chamar ninguém à frente aqui, eu só quero que você, se você sentir essa liberdade, se ninguém olhando, que você levante a sua mão. Se em uma de 3 decisões você se enquadra, isso é entre você e Deus, mas eu vou incluir você na minha oração, sem nome, sem descrever a sua pessoa. Em primeiro lugar, será que tem alguém aqui que ainda não aceitou o perdão do rei da sua dívida? Que ainda não lançou-se sobre a ponte que é Jesus e somente Jesus, para a glória dele, dizendo: Pai, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu tenho uma dívida enorme, mas eu preciso que Jesus pague essa dívida para mim. Eu entendo que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele ressuscitou e eu sou perdoado se eu abraçar esse perdão. Deus, concede-me perdão agora.
Será que tem alguém aqui que nessa noite quer nascer de novo e clamar a Deus: Deus perdoa-me pelos méritos de Jesus? Se esse é o seu caso, você faz isso dentro do seu coração enquanto eu falo. Levante a sua mão. Se esse é o seu desejo, tem alguém aqui nessa condição, nunca abraçou o perdão de Jesus e quer ser um perdoado, assim como esse texto diz? Alguém? Só um instante. A segunda possível decisão, e talvez tenha bastante pessoas, o Espírito Santo trouxe à sua mente uma ofensa que você cometeu contra um irmão, talvez da família, talvez da igreja, da sua convivência, e você sabe que precisa reatar o relacionamento, precisa pedir perdão, quando depende de você para viver em paz. E será que alguém aqui, só levantando a mão, sem olhando, quer dizer, sim, já tem várias pessoas, Davi, olhe por mim, porque eu preciso de coragem, isso é difícil, eu quero acertar com fulano, ciclano. Mas alguém pode baixar, sim. Ok, são muitas pessoas, nós temos situações que é difícil, mas precisamos pedir perdão. Mas alguém. A última decisão é de perdoar alguém que talvez muito nos machucou. Não é desenterrar algo que já foi tratado, mas na medida que o passado é presente, nós ainda precisamos da graça de Deus para amolecer o nosso coração e perdoar, porque nós somos perdoados. Alguém aqui que, levantando a mão, vai dizer: Davi, ore por mim, porque eu preciso trabalhar essa questão, eu estou lutando com as minhas mágoas, mas por Jesus eu quero perdoar. Levante a mão, sim, pode baixar, sim, ok, sim, tem rapidinho, sim, várias pessoas, muitas pessoas, mas alguém, só isso. A pregação da palavra de Deus exige reação. Nós vamos clamar a Ele, que Ele dê coragem para todos nesse sentido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão clara, tão contundente, tão prática. Nesse momento, Senhor, ainda oro, acaso tem alguém aqui que nunca abraçou o perdão do seu pecado em Cristo Jesus, que o Senhor trabalhe esse coração. Também peço coragem, Senhor, para as pessoas que precisam chegar junto e pedir perdão de alguém que porventura pecou, ofendeu, e a coisa não está legal, e é possível consertar. Ó Senhor, faça com que relacionamentos sejam restaurados. Aqueles que estão lutando com questões de ser vítima de pessoas que machucaram profundamente, talvez, mas reconhecem que já receberam o perdão do Senhor em Cristo Jesus. Ó Senhor, dê a coragem, o poder para estender perdão, verbalizando ou não, mas dentro do coração, vivendo o verdadeiro Evangelho. Acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. A nossa dívida é impagável, mas porque nós clamamos, o Senhor se comoveu, e hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.